na comédia, né, as coisas são engraçadas por motivos diferentes. Então, você já reparou assim, Marcelo? Às vezes tem uma coisa que você acha hilário, você acha divertidíssimo, aí você vai mostrar, sei lá, para sua esposa e ela não vê a mínima graça, né? Acontece isso às vezes, a gente... Ou o contrário, alguém vai mostrar alguma coisa pra gente morrendo de rir, a gente fala, nossa, não vê a mínima graça. As pessoas, por que tem coisa que é engraçada para uma e não é engraçada para outra? Porque as coisas são engraçadas por motivos diferentes. E existe padrão, até a gente vai padronizando, cara, isso aqui é engraçado por causa disso, isso é engraçado por causa... e vai categorizando. Então, tem coisa que é engraçada porque é irônica, tem coisa que é engraçada porque está fazendo uma comparação, tem coisa que é engraçado porque gera identificação, tem coisa que é engraçada, então as coisas existem padrões. Uma vez que você identifica o padrão que aquela pessoa gosta, você vai entender, cara, essa pessoa tem facilidade de gargalhar com esse tipo de piada que usa esse gatilho cômico. Então, minha esposa, por exemplo, ela morre de rir com essas coisas que eu não vejo a mínima graça, alguém tropeçando, alguém, sabe, escorregando. Eu não vejo a mínima graça nisso. Mas é o quê? Tudo que parece que vai ter um final, existe uma quebra, algo que interrompe aquilo e desestrutura, ela vai achar graça. Então, assim, quando eu vejo uma coisa no YouTube, no Instagram, que tem esse padrão, por exemplo, da reversão, eu já mando para ela, porque eu já sei que ela vai achar isso engraçado, entendeu? Então, assim, uma vez você vai estudando comédia, você vai identificando quais são os gatilhos cômicos, você vai aprendendo, e você, numa apresentação, o ideal é que você vá variando esses gatilhos cômicos, porque a comédia é surpresa. Você gargalha quando você é surpreendido, né? É o catarse da comédia, é a gargalhada. Então, assim, se você usa só um gatilho cômico, chega um momento que você se torna previsível. A pessoa já entende, ele está falando isso, mas ele, no final ele vai subverter isso. Ele está falando isso, mas vai subverter. As primeiras vezes funcionam. Mas se você não mudar o padrão, vai ficar chato, vai ficar monótono. Entendeu? Por isso que é legal você usar você usa um gatilho, usa outro, volta naquele, usa outro. Claro que tem comediante que você vai rastreando, você fala, cara, o cara tem esse padrãozinho aqui. Mas ele varia tanto que não incomoda aquela repetição, aquela característica dele, que ele quer usar muito aquele gatilho cômico, né? Então é isso, você entender que você pode usar esses gatilhos cômicos, essas referências, né? Você acaba ficando mais rico no seu texto. Sabe, Dan, que tem um tipo de conto e de crônica que o pessoal às vezes escreve, que é esse tipo de conto e crônica xiste. Vou dar um exemplo rápido aqui. Uma vez o aluno mandou um texto em que uma mulher entrava num carro, daí um homem entrava pela outra porta, começava a dar ordens para ela estava muito tensa, dobra a direita, dobra a esquerda, mais rápido, mais devagar. Tudo indicava que seria um assalto, né? E no final ele dizia, parabéns, você passou na carteira de motorista. Então a pessoa estava fazendo um exame de admissão de motorista. Ok, esse conto funciona, só que aí todos os contos... O título era Contos Dúbios. Todos os contos havia essa fórmula. No final ia mostrar que a gente estava sendo... Aí perde a graça, né? Porque a gente já começa sabendo que ali na frente vai ter uma virada, muitas vezes muito forçada. Nem sempre também elas eram sutis. Então essa dica é boa de variar, se a gente quer escrever texto cômico, variar os padrões cômicos. Se vai fazer um livro de contos, de crônicas em que cabe um alívio cômico, é legal, 1, 2, 3 textos com alívio cômico. Não precisa ser esse alívio cômico, né? Do desfecho. E Dan, por exemplo, essa pessoa dos textos dúbios, se separasse e botasse justamente em outros livros, no meio de outras crônicas que não são dúbias, sempre que chegasse uma dessa, a pessoa acharia genial. Mas é isso, aí já se tornou previsível. A pessoa já ia lendo, tentando identificar qual era o final, porque já sabia que não era aquilo que estava aparecendo. Vira pegadinha, né? E qual a tua opinião, Dan, sobre filmes e romances que são mais pesados, são mais densos, mas tem o que eles se chama de alívio cômico? A Marvel faz muito isso, né? A história de herói lá pegando, o universo acabando e eles fazendo piada. Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho maravilhoso. Eu acho incrível. Tanto assim, porque a pior coisa é quando você vai assistir uma comédia que é classificado como comédia, você vai querendo rir, procurando rir e não rir. Isso é a pior coisa que existe no mundo. Uma coisa que se propõe a ser engraçada e não é. Agora, uma coisa que não se propõe a ser engraçada e consegue ser, isso é genial. Isso, assim, é uma coisa maravilhosa que dá um brilho a mais, entendeu? Então, filmes que não estão querendo fazer gargalhada, que não são classificados como comédia, por exemplo, uma das coisas mais engraçadas que eu já vi no cinema é no filme lá do Lobo de Wall Street,
né? Não sei se você já viu esse filme, se você lembra, que ele conta, né, que ele estava muito bêbado, muito louco, não sabe nem como, mas que ele conseguiu chegar em casa com, não lembro se era uma Ferrari, com um carrão que ele tinha inteiro. Aí, beleza, mostra ele vindo, né, a 0 por hora, direitinho e tal, o carro inteirinho, mas isso era o que ele lembrava. Quando vai mostrar, é ele bêbado, se arrastando no chão, porque bateu o carro, arranhou o carro inteiro, estragou. Então, assim, você não tá... Aquilo te surpreende tanto, porque você não tá esperando esse tipo de comédia naquele filme, mesmo apesar que ele seja um pouco mais irreverente, mas não é a proposta dele ser um filme de comédia de te fazer gargalhar. Então, quando você menos espera, é muito bom, é muito maravilhoso. O Duna, que tá aí no cinema agora, eles botaram várias dessas, assim, virou meme. Não sei se você chegou a assistir também o Duna. Não vi ainda, Dan. Deixa assim que eu não vi ainda. Eu quero ir no cinema, ter que conversar com a minha esposa que tá com Então não vamos falar de Duna, não. Existe limite, na tua opinião, pro humor? Então, existe o seguinte... A gente faz muito corporativo, como eu te falei. Então, quando eu entro em um universo que não é meu universo, que não é o meu ali espetáculo nem nada, eu tenho que me adequar. Então, a gente se destaca muito nos corporativos por conta disso. A gente sabe se adequar. Quando a gente vai fazer um corporativo, a gente faz para órgão público, faz para tudo. A gente não trata de política, não trata de religião, não trata de, enfim, assuntos polêmicos nenhum. A gente vai lá tratar dos assuntos que eles querem de forma leve, divertida. Então, assim, vai ser uma tarde divertida para todo mundo. No palco, no meu espetáculo, eu tenho uma liberdade muito maior. Porém, tem coisa que é crime, o que é crime, né? Não tenho o que falar. E tem coisa também que é o seguinte, isso existe muito, e todo mundo sabe disso, que são os cortes. Cortes descontextualizados são muito, assim, muito ruim para qualquer pessoa, fora do contexto. Todo mundo já falou alguma coisa que, se tirado do contexto, essa pessoa estaria muito enrolada, muito cancelada. Então, no teatro, você vai se surpreender. Se você for num show de, às vezes, alguém que você não gostou, achou ruim e tal, e você vê que existe uma construção, um diálogo, para chegar em um certo momento a pessoa falar aquilo, e aquilo não ter aquele peso todo que separado tem, entendeu? Você vai ver que fala, nossa, realmente aquilo estava totalmente descontextualizado. Então eu já vi muito situações dessa, de cortes, né, as pessoas cancelando a pessoa totalmente descontextualizadas, as pessoas, entendeu? Que se você for ver num show... E aí tem outra coisa também. Todo mundo acha, né, como stand-up comedy, a gente falando muito naturalmente, não é um personagem, é a gente mesmo falando. As pessoas acham que aquelas são as nossas opiniões, né? E as pessoas não conseguem entender que é um texto, que não necessariamente a gente pensa aquilo, né? Então, todas as artes têm essa licença poética. Você pode fazer escrever um livro onde tem um personagem racista, né? Você pode, não sei o que, né? Você pode criar personagem. O stand-up, ele é a pessoa falando. Então, é aí que vem a polêmica, que as pessoas se confundem muito, né? Então, a pessoa... Mas o humor, por muitos anos, ele ainda usa como escadinha minorias, né? Eu lembro de a gente ouvir piadas sobre pessoas com deficiência. Eu cresci em famílias com piadas de pessoas mancas, isso ou aquilo. Aí é muito marcante que depois meu pai teve um AVC e ficou tetraplégico. A gente ia nas festas de família e ainda contava aquelas piadas. E as piadas que talvez tivessem graça já não tinham tanta graça assim para nós. Então, como que o humor tem conseguido se adaptar, e nem todos os humoristas têm, tem muitos que acabaram ficando para trás. Como que o humor tem conseguido se adaptar e como tu tem conseguido fazer sucesso e ter tua obra reconhecida dentro desse ramo, sem precisar usar como escadinha essas minorias? Que muita gente fala que o humor acabou, que o humor não é o mesmo. Não é necessário, né, que a gente use essas minorias para fazer escadinha, para fazer graça. Então, o que é maravilhoso é que a comédia é infinita. É infinita. Então, se você pode... Né, um jardineiro anda na rua e observa muitos jardins e tudo. O arquiteto está olhando as linhas dos prédios. Para o comediante, tudo é material. Tudo é material. Então, é infinito. Então, não limitou. Inclusive, a criatividade, né, muita gente acha que se você limita a pessoa, mais você está limitando a criatividade dela. Não.
sabe? Se você vira para mim, Daniel, eu preciso que para daqui 2 dias você faça um texto sobre a arquitetura dos prédios de Brasília, um texto de comédia sobre isso. Eu nunca tinha tido uma ótica para aquilo, mas o meu universo é esse. A partir do momento que eu tô fechado aqui, cara, é aí que eu fico criativo em cima disso, entendeu? A criatividade, quando limita, ela é maravilhosa. Então, dentro de um universo inteiro, você, né, parar de... Porque antigamente fazia muito isso, de, né, fazer graça em cima de minorias. Então, você tirar essa questão, sobra ainda um universo inteiro, né? Porque, inclusive, você pode construir situações cômicas para entregar piadas que você queria usar um estereótipo, queria usar alguma coisa, sem usar esse estereótipo, entendeu? Então, para mim, né, tem muito isso, as pessoas falam assim, né, mas como é que é para você essa questão, agora que está muito dividida a política, agora que não sei o que e tal, né? Tem muito perfil de comediante também, né? Então, nunca foi do meu perfil fazer muito humor de política, muito antigamente, né, humor de minoria. Eu já tive, claro, texto que eu tive que adequar porque ficou inadequado. Né? Texto que eu fazia há 18 anos, que eu olho hoje e falo, tá machista esse texto aqui, já não posso mais ler esse texto. Entendeu? Cenas nossas que eram das mais elogiadas, né? Tem uma cena específica nossa, que era o que o povo mais gostava, elogiava, maravilhosa, que hoje é impossível fazer ela, entendeu? Que é muito machista, exatamente isso. Então, assim, a gente evoluiu, que maravilhoso que evoluiu, porque a pegada realmente exige mais da gente, então a gente traz conteúdos mais inteligentes, mais bem trabalhados, para agradar a todo mundo.